Boa noite, gente. Meu nome é Ludmila e eu irei iniciar meu trabalho falando sobre a problemática dentro do método montessoriano. Será que a liberdade que o método traz dentro da escola vai interferir ou vai prejudicar a aprendizagem da criança? Bom, eu vou responder isso ao longo da minha apresentação, mas primeiro eu preciso apresentar a vocês quem é Maria Montessori. Maria Montessori foi uma mulher que nasceu no século XIX e viveu até metade do século XX. Ela foi a primeira mulher estudante de medicina e foi a primeira a se formar na Itália e a segunda na Europa. Ela sofreu muito com o machismo, ela sofreu muito com o fascismo de Mussolini na época, sofreu por ser mãe solteira, dentro de uma Itália bastante religiosa e conservadora. Sofreu por seu pai não apoiar ela em ser médica e sofreu aos poucos por ter que abandonar a medicina e ter que inserir na educação. Na verdade, foi uma escolha dolorosa. Ela teve que abandonar algo que gostava muito e acabou se inserindo na educação. Maria Montessori, ela não criou apenas um sistema de ensino, ela criou um método de ensino, o qual se originou através da educação de crianças que foram negadas na escola pública da Itália. Essas crianças que eles já não tinham mais esperanças delas aprenderem. E a partir de então, Montessori conseguiu provar através de exames oficiais que as crianças que aprenderam com o método Montessori, elas tiveram um resultado muito maior do que as crianças que estudavam nas escolas regulares. Quando ela percebe o sucesso com aquelas crianças que estavam desacreditadas, aquelas que diziam que não tinham capacidade de aprender, e ela percebe que esse método fez com que essas crianças tivessem um desenvolvimento melhor, ela pensou, por que não expandir esse método de ensino por outros países? Montessori, ela acaba indo para vários países, ensinando na Índia, na África, entre outros países. E Montessori acaba falecendo na Holanda, país onde na época ela estava ensinando. E ela acabou sendo sepultada no cemitério de crianças. Se a gente for buscar imagens de Maria Montessori, você nunca vai ver ela numa altura acima das crianças. Ela sempre está no mesmo nível, porque ela gostava de tratar as crianças de igual para igual. Montessori rompe com a ideia de que a criança deve ser tratada como um adulto em miniatura. Ela parte do pressuposto, assim como educadores e psicólogos, de que cada criança deve ser tratada individualmente, cada uma com sua própria perspectiva. Sendo assim, é necessário a gente compreender a criança, seu processo de desenvolvimento, suas condições de aprendizagem. Senão, a gente não pode ter de fato para essas crianças uma educação que vai lhe dar um desenvolvimento e uma aprendizagem necessária. A prática pedagógica dela implicava em um olhar sobre a criança, onde todas essas teorias eram postas à prova. De tal maneira que ela, ao olhar para a criança, ela acabava desenvolvendo uma teoria do desenvolvimento psicológico da criança. E essa teoria, ela divide a criança em várias fases. Tem uma fase que é muito parecida com a de Piaget, mas de qualquer maneira, são fases que vão estar sempre voltadas para a criança, né? Como elas agem, de como elas se sentem, de como elas reagem a cada atividade, de como elas se comportam. Ou seja, eles trabalham com a individualidade de cada criança. Agora, indo para o espaço de uma sala de aula Montessori, você não vai ver carteiras, muito menos enfileiradas. Geralmente eles usam tapetes, né, no chão. As crianças elas ficam sentadas e com as atividades em volta disponíveis para elas chegarem e escolherem
aquelas que lhe chamarem a atenção. Elas trabalham com 3 tipos de atividade. Atividades que são relacionadas ao cotidiano, o dia a dia da criança. E tem as atividades sensoriais. E também trabalham com as atividades comuns de alfabetização de uma escola tradicional. Todos esses materiais, eles são preparados para serem educativos a princípio. E, de uma certa forma, ele já tem uma autocorreção daquilo que está certo, o que é errado. A criança, no momento que ela pega uma atividade e ela não consegue fazer, ela parte para outra atividade, aí ela começa a interagir com a atividade, ela consegue fazer a atividade. A partir do momento que ela já estiver apta àquela atividade, ela transfere para outra, até conseguindo fazer aquela que ela tinha dificuldade, não criando um bicho de 7 cabeças. Segundo Montessori, a função do professor não é estar ali para dizer o que está certo e o que está errado. O professor está ali para poder ser um mediador, uma pessoa para ajudar quando a criança solicitar ajuda. Montessori, ela é um interacionista, ou seja, existem condições que são próprias e inerentes, eu posso dizer que são inatas à criança. Mas para que isso aconteça, é necessário um meio, um ambiente próprio para que essa criança se desenvolva. Para Montessori, uma das condições fundamentais para o desenvolvimento da criança é a autonomia. Essa autonomia é o que dá liberdade de escolha para a criança. Como eu falei anteriormente, a questão das escolhas das atividades que a criança mais se interessa. Tem alguns estudiosos que são contra alguns métodos, que acham que essa liberdade vai prejudicar a aprendizagem da criança. Mas Montessori prova através tanto de exames quanto na prática que crianças que estão estudando com o método Montessori, ela acaba tendo realmente um desenvolvimento melhor. E quando a criança ela não consegue se desenvolver nem numa escola regular, tradicional ou com o método Montessori, a gente começa a ver uma questão de patologia. Aí já vai para um ramo que não cabe ao educador. Vai caber a um psicólogo, entre outros. Desde muito cedo, ela vai viver num ambiente que vai exigir que ela tome decisões e que ela vai começar a pesar, a pensar e que todo ato dela haverá consequências. E para que isso aconteça, é necessário a autonomia. Por isso que Montessori preza tanto pela liberdade de escolha. Bom, Montessori criou sim um sistema bastante estruturado com o método montessoriano. Porém, aqui no Brasil é algo que você não vai ver com tanta frequência, você não vai ver escolas totalmente montessorianas. E as que tem são poucas. Você vai ver mais isso fora do Brasil. As que tem aqui no Brasil, elas são adeptas a alguns métodos e elas inserem na escola. E para concluir, né, o meu trabalho, eu vou dar minha opinião em relação ao método, de tudo que eu li, pesquisei. Eu acho que o método montessoriano, sim, é válido. Eu acho que é um dos métodos mais inteligentes que eu já conheci dentro da educação e que as escolas deveriam aderir mais e estudar mais sobre ele. Acredito que esse método ele consegue potencializar e consegue expor o que a criança tem de melhor. E sendo assim, você consegue captar o melhor da criança, fazer com que ele coloque para fora tudo que ele tem para expor, sendo que muitas crianças têm dificuldades e acabam insistindo
em atividades que a criança não vai para frente. E é o que acontece muito nas escolas. A criança acaba sendo colocada de lado porque ela não consegue acompanhar. Então, acho que é algo que deve ser revisto pelas escolas. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e boa noite.